E começa agora aquele momento mais apaixonante. Nós contamos a sua história de amor, que vai inspirar corações e acender paixões e mostrar que no fim, cada amor é uma história única e inesquecível. Bem-vindo ao podcast do amor. Aqui pode amar, pode contar. E hoje nós vamos conhecer a história de amor de um famoso apresentador da TV norte-americana. Depois de 44 anos de casamento, Jay Leno entrou na justiça para obter a curatela do patrimônio de sua esposa e acabou mostrando ao mundo o que, na alegria e na tristeza, realmente significa. O nome dela é Mavis Leno. E durante grande parte do casamento, ela foi a pessoa que quase ninguém conhecia. Enquanto Jay se tornava um dos rostos mais famosos da televisão americana, apresentando o famoso The Night Show por 22 anos, Mavis construía algo mais silencioso, mas igualmente poderoso. Durante décadas, ela lutou pelos direitos das mulheres no Afeganistão, denunciando a brutalidade do regime talibã. Viajou pelo mundo, participou de campanhas e nunca teve medo de expressar as suas opiniões. O próprio Jay já disse várias vezes que ela sempre foi a pessoa mais interessante da relação. Eles se conheceram em 1976, casaram-se em 1980. Não tiveram filhos, apenas os dois, construindo uma vida baseada em conversas, viagens, curiosidade e um tipo de parceria que nunca precisou de plateia. Então, veio a demência. Em janeiro de 2024, Jay entrou com um pedido legal de curatela depois que Mavis recebeu o diagnóstico de demência avançada. A doença havia progredido a um ponto em que ela já não mais conseguia administrar os próprios negócios. Ele não tentou esconder. Falou sobre isso publicamente, com a calma de alguém que aprendeu a lidar com a tristeza que não chega de repente. A demência, como ele descreve, não chega como uma tempestade, chega como a maré, e cada vez que ela recua, algo que antes estava ali simplesmente desaparece. Os restaurantes favoritos, as viagens que definiram a vida dela, as longas conversas noturnas que foram a base do casamento. Jay reorganizou completamente a sua vida profissional. Hoje, ele só aceita trabalhos que permitem voltar para casa no mesmo dia, ou no máximo ficar uma noite fora. Todas as noites, ele prepara o jantar para ela. Depois os dois assistem televisões juntos, programas sobre animais ou documentários de viagem no YouTube. As grandes viagens acabaram, mas o interesse dela pelo mundo ainda existe em algum lugar e ele tenta alimentar isso do jeito que pode. Ela ainda sabe quem ele é. Quando ele entra no quarto, ela sorri e diz que o ama. Segundo ele, ainda existe fogo dentro dela. Ainda reage quando algo a incomoda. A mulher que ele sempre conheceu ainda está ali. E ele sempre presta atenção em cada momento em que consegue alcançá-la. Ele não chama isso de sacrifício. Ele chama isso de casamento. Quando alguém sugeriu certa vez que ele poderia seguir em frente, ele respondeu de forma simples: eu já tenho alguém. Estou comprometido. Os votos que eu fiz em 1980 não eram apenas palavras ditas em um dia bonito diante de amigos e familiares. Era uma promessa para dias exatamente como estes que estou vivendo. A maioria das pessoas que diz na alegria e na tristeza espera no fundo que a tristeza nunca apareça. Dizem aquilo acreditando, mas ainda em um momento feliz, quando o pior parece distante. Para Jay Leno, o pior chegou. E ele está fazendo exatamente o que prometeu que faria. Ele também falou sobre milhões de pessoas que vivem na mesma realidade, cuidando de um cônjuge,
de um pai, de um irmão. Pessoas que aparecem todos os dias para alguém que precisa delas, sem reconhecimento, sem entrevistas, sem histórias virais. Eles simplesmente fazem isso porque foi o que prometeram, na alegria e na tristeza. E isso não é somente uma frase de cerimônia. É o que acontece numa terça-feira silenciosa à noite, quando a pessoa que você ama há 44 anos não lembra em que ano está, mas ainda sorri quando te vê entrando no quarto. É continuar aparecendo, de novo e de novo. Porque quando todo o resto é levado embora, isso passa a ser a própria definição de amor. Essa história de amor, sem dúvida nenhuma, é um desafio para gente. Certa vez eu vi uma mensagem que dizia que o verdadeiro amor ele é provado na sua inutilidade. E quando você não conseguir mais retribuir o amor que você recebe? É nessas horas que na alegria e na tristeza faz todo sentido. E alguém que alcançou fama, alguém que é um dos rostos mais conhecidos da TV norte-americana, nos ensina isso. Não por laços de alguém que teve filhos, por exemplo. Não. O que eles têm é um ao outro. O que eles continuam tendo é o sorriso de quando se encontram. História linda, né? Conta pra gente aqui, pra você conhecer a história desse casal. E não se esqueça de compartilhar, de comentar, de nos seguir, porque tem muita história para inspirar o seu coração. Porque aqui você pode amar, pode contar